Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h01. Bom dia, o Rick Mais Notícias está no ar. A partir de agora está formada a Rede Jovem Pan de Rádio do Paraná, em cadeia com Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Bom dia, Marques Souza. Bom dia, Denia Couto tirou uma folguinha hoje, está resolvendo umas questões pessoais, por isso você confere o noticiário de hoje conosco e desde já pode participar mandando seu WhatsApp para o número 41 98 504 5092, 41 98 504 5092. Participe também pelo facebook.com/rickmaispr ou pelo twitter.com.br/rickmaispr. Então vamos juntos aos principais destaques de hoje, dia 14 de julho, de 2017. Rick Mais Notícias. Comissão de Constituição e Justiça derruba relatório que autorizava o prosseguimento da denúncia criminal contra presidente Michel Temer. Novo parecer contrário ao original foi aprovado no mesmo dia e agora segue para votação na Câmara dos Deputados no dia 2 de agosto. Termina hoje prazo para os advogados de Lula e os procuradores federais tirarem as últimas dúvidas sobre a sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão. Governo libera 103 milhões de reais para a emissão de passaportes. A confecção dos documentos está suspensa desde o dia 27 de junho. Reforma trabalhista é sancionada e deve entrar em vigor em 180 dias. 13º salário dos servidores municipais será pago hoje pela Prefeitura de Curitiba. No futebol, Curitiba faz 4 gols em cima do Avaí e volta a vencer depois de 7 jogos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Rick Mais Notícias. Bom dia. Rick Mais Notícias. Tempo. Neste momento temos 11 graus em Curitiba, a temperatura chega à casa dos 23 na capital paranaense. Manhã geladinha, né? Começa aí com esse nevoeiro, nublado, mas fica tranquilo, ouvinte. Vai melhorar e a previsão para o final de semana é boa, muito boa mesmo. Em Curitiba e Ponta Grossa, os termômetros chegam à casa dos 23 hoje. Para o final de semana, tempo bom sem chuva, também com muito sol. Em Cascavel, temos agora 14 graus de temperatura, com máxima chegando à casa dos 25, também com sol, sem chuva. E no final de semana, previsão muito parecida, as temperaturas chegando aí aos 25 graus. Em Foz do Iguaçu, aí sim, já sobe termômetro lá em cima. Neste momento, 16 graus, a máxima chegando aos 28. No final de semana, o tempo também fica bom por lá, com temperaturas elevadas, também chegando aos 28 graus. Maringá, 18 graus neste momento, com máxima de 26, também previsão de tempo bom para hoje, para todo final de semana, e a tendência é a mesma para Londrina, que tem agora 15 graus e máxima de 25 graus com sol e sem chuva para esse finalzão de semana que todo mundo esperou, porque a semana foi de muito trabalho, não é mesmo? Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O aeroporto de Curitiba está operando por instrumentos nesse momento, mas está aberto para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado, Foz do Iguaçu na região oeste e Londrina na região norte, também estão abertos. Vamos agora a um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, estão abertos. Congonhas opera por instrumentos nesse momento. Já o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está aberto e o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, também funciona normalmente. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E uma reviravolta em Brasília nesta quinta-feira. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitaram o relatório de Sérgio Veiter, do PMDB. Ele, que tinha um parecer favorável ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório de Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, acabou sendo aprovado logo em seguida, por 41 votos a 24. E agora segue para a votação no plenário da Câmara, marcada aí para o dia 2 de agosto. Se aprovado por 2/3 dos deputados presentes,
vai livrar o presidente Michel Temer de responder a uma denúncia criminal por corrupção passiva. O relatório original de Zweiter foi rejeitado por 40 votos e aprovado por 25 parlamentares. O resultado da votação foi anunciado pelo presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, entre aplausos e um coro de fora Temer. Votaram sim 25 deputados, não 40 deputados, uma abstenção. Que vergonha! Vitória Total de Pirro! 66. Uma vitória de Pirro! Uma O vergonha! parecer está rejeitado. O novo relator afirmou que as acusações contra Temer foram resultado de uma ação suspeitíssima do empresário Joesley Batista da JBS. O documento de 10 páginas questionou a validade da gravação feita pelo dono do frigorífico e disse que durante a visita ao Palácio do Jaburu ele manteve uma conversa maliciosa e mal intencionada com o presidente. Para o relator, não há prova nenhuma de que a mala de dinheiro que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures recebeu seria destinada a Temer. No texto, ele ainda ressalta que a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é baseada em depoimentos imprestáveis, criados para proteger Joesley. Os depoimentos recolhidos nos autos estão completamente maculados pelo interesse de se livrarem os seus autores das consequências de seus crimes. Não são apenas depoimentos suspeitos, são depoimentos imprestáveis por sua congênita origem de moeda de barganha. Ele ainda lembrou que Michel Temer tem foro privilegiado agora, mas que quando terminar aí o mandato de presidente, aí sim poderá ser investigado. Que o presidente da República não está livre de responder a este processo dentro de 1 ano e pouco, quando sem o foro privilegiado e, quem sabe, respondendo perante a Justiça de Primeira Instância de Curitiba, poderá ele apresentar a sua defesa, já que este processo poderá ser instaurado quando ele deixar a presidência da República. Então, reviravolta lá em Brasília, né, gente? Essa estratégia para garantir a vitória na comissão aconteceu da seguinte maneira: o governo, em conjunto com partidos aliados, promoveu um remanejamento de nada mais, nada menos do que 26 titulares da CCJ nos últimos dias. Max Souza, é isso que garantiu a vitória de Temer lá. Agora, essa reviravolta lá em Brasília pode surpreender outras pessoas. Quem escuta o Rick Mais Notícias sabe, desde o começo, foi dito aqui que seria uma grande pizza esse processo de investigação contra o Temer no Congresso Nacional. Denia Couto sempre disse aqui: prepara o sabor da pizza porque é isso que está no forno. É o que a gente está vendo lá. Claro que vai votar em agosto, tem muita coisa para acontecer, muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas nós avisamos e que a pizza estava no forno. Pois é, e o presidente Michel Temer recebeu a notícia do resultado da votação da CCJ com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. Essa foi a fala, pelo menos, do porta-voz da República, o Alexandre Parola, nesta quinta-feira. No pronunciamento divulgado à imprensa, ele ainda disse que o resultado alcançado deixa claro que é sólida a maioria de quem defende a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito, Mário. E a participação paranaense na aprovação do relatório alternativo da denúncia criminal contra Temer na CCJ ficou bem dividida. 2 deputados aqui do estado participaram da sessão. Evandro Roman, do PSD, que ganhou uma vaga de titular na CCJ de última hora, votou a favor. Para ele, não há motivos para dar encaminhamento para as denúncias que pesam contra Temer. Votei, digo, se me mostrarem que existem provas materiais fazendo a relação do deputado Rodrigo com o presidente Temer, pode ter certeza que eu mudo meu voto. O problema é que as votações estão sendo trabalhadas por convicções, por suposições. Já Rubens Bueno, do PPS, votou contra o relatório. Para ele, as denúncias contra Temer precisam ser apuradas. Se tem uma denúncia, precisa ser apurada. Como eu fiz durante toda a minha vida. Tem denúncia, manda apurar. Só assim nós passaremos o Brasil a limpo, a começar por atitude dos próprios parlamentares. Agora 7h10. Olha só, e termina hoje o prazo para os advogados de Lula e os procuradores federais tirarem as últimas dúvidas sobre a sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão.
O último recurso possível, na primeira instância, os chamados embargos declaratórios, servem para esclarecer pontos específicos da sentença do juiz Sérgio Moro. Só depois que Moro responder a essas dúvidas é que o caso sobe para o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, responsável por revisar as decisões da Lava Jato de Curitiba. O Ministério Público Federal já avisou que quer aumentar a pena. Já os advogados de Lula querem, claro, a absolvição. Até agora, 48 sentenças de Moro foram reanalisadas. Um dos casos que houve aumento de pena foi do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ele que seria o homem do PT no esquema da Petrobras. Moro deu 20 anos, mas o tribunal aumentou a pena para 43, mais que o dobro. Já o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, condenado em Curitiba a 15 anos, foi absolvido pelo tribunal no fim do mês passado. Assim que o processo de Lula chegar a Porto Alegre, será analisado pelo relator da Lava Jato, o desembargador curitibano João Pedro Gebran Neto. Depois o caso segue para o revisor, o Leandro Paulsen, que vai marcar o julgamento. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson, a expectativa é de que a decisão saia no ano que vem. Eu imagino que no mais tardar em agosto do ano que vem, vamos estabelecer um prazo de 1 ano da chegada dele, né? Esses processos estarão julgados na corte, ou pautados, né, para julgamento. Mas eu acredito que ao longo do primeiro semestre do ano que vem, esses processos estarão pautados para julgamento. Se a sentença for confirmada, aí sim Lula pode ser preso e fica inelegível, ou seja, não poderá disputar as próximas eleições, como ele vem anunciando. Para o juiz Sérgio Moro, ficou provado que ele recebeu R$2.200.000 em propinas da construtora OAS por meio da reforma e reserva do triplex lá no Guarujá, aquele famoso triplex à beira-mar. Agora, Marcos, você tem um histórico da análise desses casos aí, né, dos desembargadores lá da 4ª Região. Exatamente, Franciele. 90% das decisões do Moro, vou repetir, 90% das decisões do Moro são mantidas lá no Tribunal de Porto Alegre. Até nós fizemos aqui um estudo sobre essas análises. Os desembargadores mantiveram 13 decisões na íntegra. Foram já analisadas 48 sentenças, né? Sentenças em que foram apresentados recursos, subiram à segunda instância e foram analisados. Então, das 48, 13 ficaram na íntegra. Os desembargadores não mexeram uma vírgula. Em outros 21 casos, houve aumento da pena. Daí, em 9, o tribunal reduziu um tanto o tempo de prisão e apenas 5 decisões de Moro foram derrubadas e os réus foram absolvidos. Então, das 48 sentenças revisadas, só 5 foram reformadas no sentido de absolver os réus. Todas as outras, o tribunal manteve a condenação. Por isso, Franciele, eu disse aqui ontem, Lula era feliz com Moro e não sabia. A caneta dos desembargadores de Porto Alegre é mais pesada do que a de Moro. Lula tem que começar aí, fazer as contas, preparar uma defesa melhor, porque Porto Alegre é mais rigorosa que Curitiba nesse quesito da Lava Jato. Ontem ele falou não com a imprensa, né? Porque não respondeu pergunta. Ele falou no Facebook. Como é que foi isso, Franciele? Na verdade, ele reuniu a imprensa, mas não respondeu pergunta dos jornalistas, viu, Mark? A gente tem aqui algumas falas do discurso que o Lula deu e ele fez esse pronunciamento defendendo aí a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença do juiz Sérgio Moro foi de 9 anos e meio, como você comentou, né? Em regime fechado, com direito aí à apelação em liberdade. Lula falou durante 30 minutos, fez várias críticas ao juiz e foi embora sem responder nenhuma pergunta. A sentença de ontem, ela tem um componente político muito forte. Eu, obviamente, que não vou entrar nos componentes jurídicos, porque tudo que eu tenho lido até agora e tudo que eu tenho ouvido é que o juiz Moro passou praticamente escrevendo 60 páginas para se justificar da condenação. Em que praticamente de 900 e não sei quantos parágrafos ele utilizou 5 da defesa. Era a teoria do domínio dos fatos, utilizada de forma moderna com a palavra contexto. Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história. Lula voltou a dizer que é inocente. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova, é a prova da minha inocência. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado
com base numa prova. Eles me desmascararem, o que me deixa indignado. Mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Durante o pronunciamento, o ex-presidente afirmou que quer ser candidato sim à presidência da República. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Pode saber. E agora, quero dizer ao meu partido, que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora, eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidência da República. Na verdade, não é novidade pra ninguém, né, Mark? Faz 2 anos que ele fala que é candidato. Diz que agora reivindicou a postulação a ser candidato. Enfim, Franciele, foi um pronunciamento que não se preocupou em responder a nenhuma das imputações factuais da sentença. Misturou política e processo, inventou denúncias e circunstâncias de depoimentos e mostrou um político que resolveu recorrer até ao cinismo, viu, como última das trincheiras. Não respondeu pergunta da imprensa, falou o que queria e contou a historinha aí que o PT está inventando, que ele é perseguido, que não tem provas. O juiz Sérgio Moro colocou quase 1000 tópicos na sentença. Elencou lá chamadas telefônicas, recibos, imposto de renda do Lula, depoimentos circunstanciais, fotos dele visitando o triplex, mas nada disso, como é que ele fala? Triplex? Eu não consigo imitar, enfim. Mas o Lula inventou essa história, essa narrativa aí, e vai disputar ela, que é vítima de uma perseguição. A sentença foi bem embasada, qualquer jurista minimamente honesto diz isso, e agora quem vai dizer se ele é candidato ou não é Porto Alegre, né? Porque são os desembargadores de lá que vão julgar o caso dele. Se confirmar a sentença, ele não é candidato porque a lei não vai permitir, a lei vai parar o Lula. Agora, Marco, importante a gente lembrar, que não foi citado hoje ainda, é que além dessa pena poder ser revista, como você mesmo citou, ele responde a mais 4 processos, né? Então pode aumentar mais ainda. Exatamente. Abriu a porteira só. Esse é o primeiro processo que ele é sentenciado. Ainda tem mais 3 aqui em Curitiba. Desculpa, tem mais 2 em Curitiba já abertos. Mais um para abrir, que é o do sítio de Atibaia. Tem mais um em São Paulo, outro em Brasília. Enfim, são 5 processos já abertos. Tem mais um para abrir e tem mais investigações em andamento. Tem BNDES, tem Caixa Econômica, enfim. A Lava Jato não parou de investigar coisas que podem chegar ao Lula. Então, tem muita coisa para vir ainda contra o ex-presidente. 7h18. E agora vamos falar de Rocha Loures, Marcos Souza. A polêmica da tornozeleira, né? O Ministério Público de Goiás negou o pedido de busca e apreensão da tornozeleira eletrônica que foi cedida ao ex-deputado federal e assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Nesta quarta-feira, o promotor de justiça Fernando Crepes havia protocolado a solicitação após instaurar um inquérito para investigar se Loures furou a fila da tornozeleira. Em Goiás, os equipamentos de monitoramento são liberados à medida que chegam as decisões judiciais e há suspeita de que Loures foi beneficiado. Na decisão, o juiz explicou que só pode autorizar a apreensão da tornozeleira se tiver ciência das irregularidades de como foi cedido o equipamento. Ele foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil em dinheiro de propina pago pela JBS, aquela famigerada imagem da malinha, ele correndinho ali na churrascaria em São Paulo. As investigações apontam que o real destinatário da mala, da corrida, era o presidente Michel Temer. 7h20 em Curitiba, temos agora 10 graus. Vamos à participação dos ouvintes. Vários ouvintes participando aqui conosco. O Jackson fala aqui que é muita demora, 1 ano para julgar em Porto Alegre. Olha, Jackson, você está certo em questionar a demora, mas para a justiça brasileira é um tempo relativamente rápido. O Tribunal da Região Sul funciona melhor do que os outros no quesito tempo. Então agora é esperar para ver o que vai acontecer lá. Também tem o Paulo de Ponta Grossa, ele dá saudações tricolores e sobre a reforma trabalhista, diz que trabalha na construção civil e é dado férias a funcionários, enfim, ele está dizendo que está feliz, que na verdade está contra a reforma trabalhista, que está dizendo que esse papo de decidir juntos
com o patrão não dá certo. Tá registrado aqui a participação. Muita gente também pelo Facebook participando conosco. Vou ler aqui rapidinho, só, Fran. O Lucas de Campo Largo, o Williams Otávio, o Célio Oga, o Enio Harder, o Márcio Silva, o Rômulo Silva e o Agnaldo Milani, todo mundo lá pelo Facebook. É só procurar na barra de busca ali o Rick Mais Notícias, Rick Mais Paraná, Rick Mais PR, e você nos encontra para nos ver e ouvir pela tela do Facebook. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e voltamos já com mais notícias para você. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. 7h24 em Curitiba, 10 graus é a temperatura. Amanhã de nevoeiro aqui na capital paranaense, mas o céu deve abrir e os termômetros podem chegar aí a casa dos 23 graus, de acordo com o CIMEPAR. Temos boa notícia. O governo liberou 103 milhões de reais para a emissão do passaporte ontem em votação no Senado. As informações com o nosso correspondente em Brasília, Cristiano Vasconcelos. Olá, bom dia a todos. O Congresso Nacional, em sessão conjunta entre Câmara e Senado, aprovou na noite dessa quinta-feira o crédito suplementar para a retomada da emissão de passaportes. A Polícia Federal vai receber 102 milhões de reais do orçamento da União. O texto, relatado pelo deputado paranaense Fernando Francischini, do Solidariedade, retira o dinheiro previsto para ser usado na participação do Brasil na Organização das Nações Unidas. Anteriormente, o governo queria tirar parte da verba do Ministério da Educação. Com a aprovação, a emissão de passaportes deve ser retomada em todo o país, assim que o projeto for sancionado pelo presidente Michel Temer. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Sanção que ainda não tem data, viu, gente? Mas deve acontecer o quanto antes. Afinal, muitos passaportes aí suspensos, gente com viagem marcada, sem poder decidir o que vai acontecer. Agora sim, finalmente, depois de 15 dias, o problema parece que está sendo resolvido. Olha, sobre outra sanção que eu vou falar agora, viu, Franciele, é sobre o presidente. Eu ia falar Michel Temer, como o Franciele, tá difícil. Sexta-feira, gente, dá um desconto. O presidente Michel Temer sancionou ontem o projeto da reforma trabalhista. Aprovado pela Câmara Federal em abril, o projeto passou pelo Senado na última terça-feira, em uma sessão bem tumultuada. Vocês lembram? Lá as senadoras almoçando na mesa, aquela confusão toda. As senadoras da oposição, tomaram a mesa do Senado, impedindo o início da votação. A sessão chegou a ficar suspensa por 6 horas. Na solenidade de sanção da nova reforma, o Temer disse que todos os direitos dos trabalhadores estão preservados com a nova legislação. E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiramos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. Ele ainda ressaltou que a legislação foi um avanço. Mas o que nós fizemos com a legislação trabalhista foi avançar, não é? Contratos que antes não comportavam carteira assinada, um quase disfarce na relação de trabalho, hoje estão previstos expressamente. A verdade é que a legislação trabalhista que estava em vigor até então, na verdade que está em vigor, que ela as novidades só começam a agir em 180 dias. É atrasada mesmo, ela foi pensada no governo Vargas, na ditadura Vargas, lá nos anos 40, agora tem uma atualização. Tem muita discussão se foi mais benéfica ou não ao trabalhador. Você sabe, Franciele, que ontem eu conversava com uma grande jurista do trabalho aqui no Paraná, a Ana Paula Pavelski, e ela falava que os advogados estão em pânico nesse momento, porque ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, porque por mais que a lei nova coloque algumas coisas, a questão da jurisprudência vai afetar muita coisa. Por exemplo, as leis novas vão valer só para os novos contratos ou também para os antigos? A lei não deixa claro isso. Então vai ser o entendimento dos tribunais a partir de agora dizer se essas regras novas só valem para novos contratos de trabalho ou vão abarcar os antigos, enfim. Então tem muita coisa para acontecer, o trabalhador está em dúvida, o mundo do direito do trabalho está em dúvida e não tem o que fazer, é esperar para ver como é que isso vai se dar na prática. E rapidinho aqui, tem muitos ouvintes, Franciele, falando sobre a Lava Jato, dizendo que é um absurdo essa demora toda do tribunal lá de Porto Alegre
para julgar em segunda instância a questão do Lula. Vamos traçar um paralelo aqui rapidinho. Sabe o que aconteceu lá no Peru, Fra? O quê? Lá é o seguinte, como todo mundo sabe, a Odebrecht era uma empresa internacional, pagou propina no mundo todo, inclusive no Peru. Lá eles já abriram uma investigação muito depois que no Brasil, porque a investigação lá começou depois da delação da Odebrecht, ou seja, tem um ano e pouquinho a investigação lá no Peru, mas lá o juiz já decretou ontem à noite a prisão preventiva do ex-presidente peruano, o Ollanta Humala, e da mulher dele, a Nadine Heredia, acusados pela Procuradoria peruana de lavagem de dinheiro envolvendo as doações irregulares de campanha da Odebrecht. Ou seja, então vejam como nossos vizinhos aqui do lado já fazem a justiça deles funcionar bem diferente. É claro que lá é um outro sistema jurídico. Lá, por exemplo, a prisão preventiva dura aí 18 meses, não é que nem aqui, enfim, mas já funcionou lá. O pessoal sempre diz assim, porque o Brasil é latino, a justiça latina é mais demorada mesmo. Opa, amigão, o Peru também é latino e lá as coisas funcionam bem mais rápido. Tem uma prova que não, né? Pro ouvinte que ligou o rádio agora, né, e não sabe, ontem a CCJ reprovou o parecer do relator Sveiter, que havia aí autorizado o prosseguimento da denúncia criminal contra Temer. E um novo relatório foi votado a toque de caixa, contrariando esse relatório original, ou seja, dizendo não, o presidente Temer não deve ser investigado neste momento, né? Ele precisa governar o Brasil. E daí sim, passou esse relatório e agora na Câmara dos Deputados vai ser votado no dia 2 de agosto esse relatório e a gente vai ver se realmente o Temer vai ser responsabilizado por isso ou não. É esperar para ver. 7h30. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez mais uma declaração polêmica nesta quinta-feira. Ele defendeu o uso da biometria, Mark Souza, escuta essa, para fiscalizar o trabalho dos médicos, porque para que eles, parem de fingir de trabalhar nos postos de saúde públicos. Declaração polêmica, hein? Ele reconheceu que grande parte dos pacientes buscam pronto-socorros de hospitais, pois muitos médicos não cumprem a carga horária contratada. O ministro informou que já publicou um credenciamento para contratar empresas de informática e fazer a implantação de biometria em 2018. O ministro que não tem papas na língua, Marcos Souza. Exatamente. Agora, Franciele, entre nós, não são poucas as denúncias de médicos que fazem rolo, e a palavra é essa, rolo no relógio ponto. Lembra aquela denúncia em São Paulo que teve médico que chegou a fazer dedo de silicone para passar lá no relógio ponto? Enfim, não são todos, vamos deixar claro, a maioria dos profissionais são sérios, mas infelizmente essa provocação do ministro faz sentido em alguns pontos. Tá certo sim. Agora 7h31. Vamos falar de uma outra reviravolta. Nós falamos da reviravolta lá no Congresso, na CCJ, que acabou aprovando um relatório favorável ao Temer, mas nós temos também aqui, Franciele, a nossa reviravolta local, a reviravolta das bananeiras. Meu Deus. Que depois de multar um morador no bairro Juvevê, em Curitiba, por plantar bananeiras no canteiro da calçada, a prefeitura da cidade voltou atrás. Além de perdoar a multa, o município decidiu regulamentar a plantação de árvores frutíferas e legumes. Vanderlei Lozano recebeu uma notificação de R$ 812 por se negar a cortar as bananeiras. A atitude do município gerou revolta em parte da população e até mesmo um abraço, não é, simbólico nas bananeiras aconteceu no último final de semana. O presidente do IPUC, o Reinaldo Reinert, justificou que a falta de especificações na regulamentação sobre o tema abriu espaço para a interpretação negativa do fiscal que multou o morador. A primeira providência será de mandar... Mark, tô com um probleminha com esse áudio. Você segue dando a notícia? Vamos lá. Ele explicou a regulamentação que prevê algumas restrições. E, enfim, daqui a pouco a gente traz essas informações. A Rua das Bananeiras é a Conselheiro Carrão, no bairro Juvevê. E é claro que o prefeito Rafael Greca, né, que é uma espécie de Trump curitibano, ele sempre coloca as coisas no Facebook agora, no Twitter, enfim. Ele fez um videozinho lá na internet abraçando o morador, falando que vai apoiar o plantio de árvores, enfim. Tirou uma casquinha da onda que as bananeiras criaram. Diz que inclusive ouviu aqui no Rick Mais Notícias, né, a crítica do Denier Couto e por isso resolveu voltar atrás. Que bom, né? Afinal de contas,
realmente a prefeitura tem mais coisa para se preocupar. E é bacana, eu tava vendo nas imagens da reportagem da RIC TV, que as bananeiras ali, ele fez tipo um espaço ali, dá pra chamar um oásis no meio do concreto na rua e tal, porque ele colocou um banquinho entre as bananeiras, a vizinhança se encontra ali, então virou também um espaço de convivência da vizinhança. Isso é positivo, né? Em cidades grandes como a nossa, as metrópoles de pedra, que a gente nem sabe quem mora do lado, às vezes, do apartamento. Ali ele tentou criar com as bananeiras no espaço de convivência, as pessoas conversam, é bacana conversar, não é? Muito legal mesmo. A informação que acabou não entrando na sonora, queria passar para o ouvinte. Então essa regulamentação agora ela foi modificada e qualquer pessoa está autorizada sim, Marca, então a plantar ali qualquer árvore frutífera, legumes, fazer uma hortinha naquela, vamos falar assim, tripinha de terra que tem, né, entre as calçadas ali, fica autorizado. Mas a responsabilidade é da pessoa que mora na frente do lugar. Só fica proibido se isso for ali alterar alguma questão com fiação, trazer algum problema técnico ali. Aí sim a prefeitura vai, né, enfim, multar e realizar o seu trabalho. O bom e velho bom senso, não é? Se usar ele, não tem nenhum mal. Exatamente, 7h34. Você lembra de acender os faróis do carro quando vai trafegar por uma rodovia? Pois é, a lei que exige o farol aceso nas estradas completou 1 ano nesta semana e com saldo positivo. No período, houve uma redução de 15% no número de acidentes em todo o estado, principalmente nas colisões frontais. Em média, 230 motoristas foram multados por dia, totalizando 84 mil infrações em rodovias federais. O inspetor da Polícia Federal, Wilson Martinez, fala dos riscos de ficar com o farol apagado. Nesse momento, principalmente em pista simples, o risco de uma ultrapassagem se torna muito maior. Qual que é a vantagem para o motorista que está andando com o farol aceso? De ser visto, porque o farol nesse momento não vai auxiliar nada ao motorista que está utilizando. Entretanto, do veículo que vem no sentido oposto, isso é muito útil. Quem esquece o farol apagado nas rodovias perde 4 pontos na carteira e ainda precisa desembolsar R$130. A região campeã em multas no estado é Ponta Grossa. Alô, Campos Gerais. Foram mais de 12 mil em 1 ano. Em Cascavel foram 5 mil infrações e em Curitiba quase 1.500. Eu mesma, Marcos Souza, já tomei multa por causa do farol. Esqueci. Tomei multa. Eu confesso que eu esqueço também porque eu deixo no automático do carro que liga com o sensor, né, quando fica à noite. E daí que você entra na estrada de dia, às vezes esquece de ligar. Não tomei multa ainda bem, mas sempre lembro, às vezes já tô na estrada, tem que ligar o farol. É difícil até pegar o costume, mas é importante ligar o farol para questão de segurança e também, claro, para não ganhar multa. Muitos ouvintes aqui participando, viu, Franciele? Vamos lá. Olha só, o Jean, ele diz assim, olha, no áudio do Lula que vocês reproduziram aí, me parece que ele diz, me desmascararam. Seria um deslize no discurso? Um ato falho? Pode explicar. Pois é, eu não prestei atenção. Vou ver depois, Jean, a gente traz a informação aqui, mas confesso que eu não prestei essa atenção também. O ouvinte que não colocou o nome, na verdade colocou assim, o Antônio, do Bairro Alto, aqui em Curitiba, diz que foi sancionado. E quanto às concessões, foi feita alguma? Não, por enquanto não. O governo disse até que vai mandar uma medida provisória para reformar alguns pontos da reforma, mas até agora não o fez. Foi sancionado o texto que foi aprovado no Senado na íntegra e ele passa a valer em 120 dias. Só para reforçar aqui, então são 120 dias, a chamada vacácius legis, que é o tempo que uma lei leva para entrar em vigor. Também tem a participação do Sérgio Bruniolo. Ele diz que com a aprovação da reforma trabalhista é o começo para o Brasil avançar. Como empresário, ele está confiante. O Sérgio aí feliz com a reforma trabalhista. Também vários ouvintes aqui pelo Facebook. Registrar aqui rapidinho, a Madalena Jacometo, a Cida Rodrigues, a Rosângela Vieira, o Anderson Mariano e a Roselene Jesus, todo mundo lá ligadinho no Facebook do RIC Mais Notícias. Para você nos ver e nos ouvir pela internet, é só digitar na barra de busca do Facebook ali, RIC Mais PR. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais notícias para você. RIC Mais Notícias.
Agora 7h41, estamos de volta para dar uma boa notícia, pelo menos para os servidores públicos aqui da capital. A Prefeitura de Curitiba paga hoje a primeira parcela do 13º salário. Sexta-feira, boa, hein? Dinheiro extra na conta. Serão depositados 113 milhões de reais nas contas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. O prefeito Rafael Greca determinou o pagamento no dia 27 de julho, um dia após a aprovação de 4 das 12 medidas do pacote de ajuste fiscal proposto pela Prefeitura. Os projetos foram alvos de críticas e protestos dos servidores municipais, principalmente porque mexem em temas como progressões de carreira e a previdência da categoria. Na época, o prefeito criticou os manifestantes. A primeira providência será de mandar calcular uma folha complementar para pagar metade do 13º ainda no mês de julho, para agradecer aos 30 mil servidores que não fizeram greve, porque foram 3 mil só os que vieram apedrejar a polícia e dizer do seu descontentamento. Então, agora nós vamos fazer o leilão holandês das dívidas e vamos aos poucos fazer a reengenharia da previdência dos nossos servidores e teremos salvo o serviço público municipal de Curitiba. O secretário de Administração e de Recursos Humanos, Heraldo Alves das Neves, garante que a aprovação do plano de recuperação faz com que a Prefeitura honre todos os compromissos sem prejudicar o orçamento municipal. Ele nos dá a condição, né, de controle de despesas, né? Esse controle de despesa, a despesa ficando previsível, né, logo a gente tem a perspectiva, né, de cumprimento de todos os compromissos até dezembro. Se nós temos essa perspectiva, né, de honrar todos os compromissos, né, é claro, também baseado numa previsão de receita, nós podemos sim, né, fazer a antecipação do 13º, tendo a segurança, né, de que a gente vai ter todas as receitas fazendo frente, né, às despesas, né. Tá aí, portanto, só fica o alerta também, Franciele, para o pessoal guardar o dinheiro para o Natal, se não gasta tudo agora, cai na conta lá, e daí na hora de comprar o presente lá no fim do ano não tem mais nada. Aí falta, né? 7h44. Hora da gente fazer um giro pelas praças que compõem a nossa rede, a rede Jovem Pan de rádios. Em Cascavel, destaque de Black Júnior. Bom dia, Fran, Mark, ouvintes do Rick Mais Notícias. O detenção. Bom dia, Fran, Mark, ouvintes do Rick Mais Notícias. Os novos pontos de ônibus que fazem parte das obras do PDI nem foram inaugurados e já foram alvo de pichação. A depredação aconteceu na madrugada desta sexta-feira em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. O vândalo conseguiu fugir. De acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa por danos ao patrimônio público. A pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção, além dos agravantes. E para encerrarmos, os vereadores de Cascavel realizam a partir das 8h30 da manhã a última sessão de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a limpeza de fossas sépticas em escolas e creches da cidade. Há suspeita de fraude na contratação da empresa que executou o serviço na cidade. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Ei, Mark, não é que o Black tava com gagueira, não. Eu que apertei o botão errado aqui. Um beijo pra você, Mark. Desculpa estragar aí o teu boletim. Importante que a informação tá no ar, né? Agora a gente vai pra Ponta Grossa. O destaque de Jéssica Santos. Muito bom dia a todos. Uma boa manhã de sexta-feira. A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa oficializou um mecanismo para quitar a dívida do município em precatórios. Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Marcelo Rangel oficializou aí o decreto número 13.222, que regulamenta a compensação de precatórios. O que quer dizer que, na prática, pessoas e empresas inscritas na dívida ativa do município poderão comprar precatórios e adquirir um desconto de até 40% no valor original do débito. Esse decreto é tido como um mecanismo essencial para que a prefeitura quite a dívida de 111 milhões de reais em precatórios. Pelo menos 80% desse valor é fruto de ações trabalhistas, especialmente aí processos ocasionados pelo não depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por parte aí do município. Segundo o prefeito, a medida jurídica é inédita no Brasil e representa um mecanismo positivo para a prefeitura, para quem tem precatórios para receber e também para os inscritos na dívida ativa. Por hoje é isso, pessoal. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Obrigada, Jéssica. Agora 7h46. E os ouvintes, Mari?
Vários deles participando aqui conosco, o Fábio Scraba, que é um tuiteiro nato aí, vive no Twitter, também nosso ouvinte assíduo, diz que o ato de acender os faróis será tão normal ao ligar o carro quanto colocar o cinto de segurança. É verdade, viu, Fábio? Sabe que parte da minha família é do interior do estado, lá da região dos Campos Gerais, Piraí do Sul, e lá no começo do cinto de segurança era um absurdo. Usar cinto de segurança, isso há 10, 15 anos atrás, obviamente, eu lembro. era coisa de gente chata, coisa de gente nerd. Ah, vou colocar cinto de segurança, isso aí era sinal até de masculinidade, não colocar o cinto, peitão aberto. Uma burrice, uma idiotice grande, né? E depois o tempo foi fazendo com que as pessoas se conscientizassem. Hoje ninguém mais anda sem cinto de segurança, e não deve andar mesmo. Então o Fábio tá certo, daqui a pouquinho a gente pega o costume e entra no piloto automático. É que nem dirigir, né? Você vai dirigir a primeira vez, você fica pensando para engatar a marcha. Depois de 2, 3 anos você nem vira automático. Tomara que vire assim também com o farol. O Felipe também participa sobre isso. Ele diz que a respeito do farol ligado, é só criar o hábito de ligar o carro já dentro da cidade, o farol também. Então usar o farol dentro da cidade também, porque ajuda na segurança, e aí cria o hábito de sempre ter a luz baixa, pelo menos acesa ali. O ouvinte que não colocou o nome, final telefone 1042, diz que é bem capaz do Lula ir plantar bananeira na casa do juiz Sérgio Moro pra ver se é perdoado. Sempre cai no Lula, né? Não tem jeito, o pessoal pega no pé do Lula. Mas viu, ouvinte, agora não adianta mais, o Moro já condenou ele. Se bem que tem outros processos, talvez dê certo, vamos ver. Vamos esperar o que vai acontecer. Eu não duvido nada vindo do Lula, viu, gente? Também tem participações aqui dos ouvintes pelo Facebook, o Flávio e também o Reinaldo, enfim, muita gente lá conosco na tela do Facebook do Rick Mais PR. Lembrando que eles podem assistir a gente também, né? Hoje em dia o rádio, você não só escuta, como você também vê. Então acessa lá o Facebook Rick Mais PR, estamos lá. Você vai conhecer pelo menos o meu rostinho, né? Que o Marcos sempre tá na TV, cobrindo Lava Jato. Acessa lá, Rick Mais PR no Facebook. Agora 7h48, vamos falar de esporte, Mark? Vamos lá. Rick Mais Notícias. Esportes. E o Pietro de Lázaro, ele tem as informações da goleada do Coxa ontem contra o Avaí. Bom dia a todos. Com gols de Rildo 2 vezes, Kleber e Henrique Almeida, o Coritiba goleou o Avaí por 4-1 e voltou a vencer após 7 jogos. Após a partida, o atacante Kleber Gladiador falou sobre o gancho de 15 jogos que levou do STJD. A punição foi pela expulsão diante do Bahia. Ele já cumpriu 3 e tem mais 12 jogos a cumprir. Com a pena, o atacante só volta a jogar pelo Coritiba no mês de setembro. Eu acho um absurdo você ficar 18 jogos, 15 jogos sem jogar, um turno do campeonato. Cara, então, o que eu tive lá, eu disse, você não está prejudicando o Kleber, você está prejudicando o Coritiba às vezes, né? Porque, sei lá, de repente dá uma multa, e eu já tomei uma multa do clube, do próprio clube, dá uma multa, já cumpri 3 jogos e já prejudicou o Coritiba, porque foram 2 derrotas e empate dentro de casa. Então, sei lá, eu não vejo que está realmente punindo o jogador. Eu acho que está punindo o clube. Eu já tomei minha punição. Agora eu vou ficar o quê? 12 dias sem jogar? Faço o quê? Vou pedir pro clube me dar uma férias? Já vou jogar em setembro. E aí, pro clube isso é bom? O clube vai continuar pagando salário. Então eu acho que é uma punição que tem que ser revista, né? Eu espero que realmente os caras vejam isso, né? E possam reverter de alguma forma aí para não prejudicar tanto o clube. E o técnico Pachequinho diz estar aliviado, mas que já pensa no Fluminense. O alívio fica por um grande resultado, porém já temos que nos preocuparmos para o próximo compromisso e jogar com uma postura que nos dê condições de conseguir um grande resultado. Com a vitória, o Coritiba saltou para a 10ª colocação com 19 pontos. O Alviverde volta a campo no domingo contra o Fluminense no Couto Pereira. E o Atlético visita o Corinthians sábado em Itaquera. E na Série B, o Paraná Clube enfrenta o Oeste nesta sexta na Arena Barueri. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Olha só, esse chororô do Kleber Gladiador aí tem que se levar em consideração o histórico do jogador.
Não foi só uma questão. Quem acompanha futebol sabe que o Kleber costuma ter aí seus rompantes dentro de campo, não é uma vez só. Daí os torcedores do Coxa dizem, mas ele é muito perseguido, ele leva muita falta, a marcação muito pesada em cima dele. Sim, ele é esportista, tem que levar isso na boa e, esporte é saúde, é coisa boa, é divertimento, é lazer, enfim, é outra coisa totalmente diferente da violência. Então, o Kleber tá com esse chororô, mas fez certo sim a justiça esportiva em puni-lo. Quem se excede dentro de campo tem que tomar a posição correta. 7h51. Vou falar de internet agora, Mark. Surgiu no mercado aí um trabalho atrativo, com salários milionários. A profissão é de youtuber e está se tornando uma boa opção aos que não têm timidez e buscam trabalhar falando sobre o que realmente gostam. O Brasil é o segundo maior mercado do YouTube do mundo. Por dia, são 200 milhões de visualizações nas páginas do programa em todo o planeta. A youtuber Jéssica Belcoche, que tem 1 milhão de inscritos no canal dela, e tá com moral a Jéssica, hein? Explica o que faz um youtuber. Olá pessoal, eu sou Jéssica Belcoche. Quando a gente fala de sala de aula do futuro, sinalzei a fazer uma receita. Ser youtuber basicamente é você gravar vídeos para o YouTube. Isso pode ser dando dicas de moda, dicas de beleza, de viagens ou simplesmente de entretenimento. A jovem executiva de uma empresa especializada em canais para a internet, a Virgínia Crema, tem algumas dicas de como ter sucesso aí como youtuber. A gente trabalha com clientes, tanto influenciadores quanto empresas ou profissionais liberais que queiram ter o seu conteúdo em formato de vídeo com estratégias de crescimento. Então, desde que entender quem é o público-alvo desse canal, quem que a gente vai falar, de que forma, qual o formato, qual o tamanho do vídeo, que dia que esse vídeo tem que ser lançado, por exemplo, e aí depois vem a parte de aplicação dessa estratégia. Tá aí, anotou as dicas? É preciso lembrar de questões fundamentais: estudo, equipamento de qualidade e a essência do youtuber, que precisa dizer aquilo que ele pensa de verdade, convivência naquilo, ou então o canal não faz sucesso. E aí, Mark, vai abrir um canal da Lava Jato, uma consultoria ali pro pessoal? O que você acha? Sabe que a Lava Jato já há 3 anos nessa coisa, teria coisa pra falar no YouTube. Não sei, vou pensar, quem sabe um canal novo aí, né? Uma função nova na minha vida. Eu ia me inscrever no seu canal. Vou abrir então, com essa sua audiência qualificada, irei abrir muito obrigada. O canal do YouTube. 7h53 e os ouvintes, Mark. Olha só, vários participando aqui conosco, a maioria dando bom dia, dizendo que tá muito legal o jornal, participando conosco também sobre outras opiniões sobre a Lava Jato, enfim, nós estamos já terminando, não dá tempo de registrar todo mundo, só aqui o rapidinho, o Wesley Ceni, ele diz, e o jogador do Bahia que cuspiu no Kleber primeiro, ninguém fala nada, virou hipocrisia. Enfim, o Wesley tá nervoso, deve ser coxa branca lá, não gostou do comentário, mas o histórico do Kleber é violento sim. Até o sobrenome não, mas enfim, o nome que ele usa, né, gladiador, já diz um pouco sobre o jogador. Agora, 7h54, Terribas tá chegando aqui, o Terribas que tava em Ponta Grossa, agora chegou em Curitiba, mas parece que tá no clima do Dia Mundial do Rock ainda, né, Terribas, é isso? É que sexta-feira é dia de rock, né, bebê? Delícia! Tem essa, né? Verdade. Bom, gente, hoje tá essa cara meio fechada aqui em Curitiba, né? Vai abrir, fica tranquilo. Vai abrir, né? Vai Vamos rezar pra abrir, né? Sexta-feira o pessoal tem que ficar um pouco mais feliz, né? É verdade, é verdade. Estava lá em Ponta Grossa. E aí? O pessoal de Ponta Grossa sempre muito receptivo. Todos adoraram o novo Rick Mais Notícias. Maravilha, Mandaram um abraço e um beijo pra vocês. Um abraço pra Ponta Grossa, então. O Rick Mais Notícias fica por aqui, agora a gente tem música, Tê. Vamos de música, então a gente vai de Creedence hoje. Tá bom. Sexta-feira. Boa, vai lá, Tê. Obrigado, tchau. Tchau.